Sport que foi o último a jogar nessa quarta-feira, estreou na temporada, né? Já deveria ter estreado no final de semana, tinha o jogo contra o Ibis no domingo, o jogo foi adiado por conta das condições do gramado da ilha, da arena, também a gente já falou sobre isso, mas falando do jogo de hoje, o Sport vai até bonito, joga contra o Maguari e passa um sufoco, toma 1-0, assim, não dá para dizer um sufoco de grandes chances do Maguari, não É. houve. O Sport até tem a primeira chance, né? Um chute de fora da área, Ronaldo acerta a travessão. Depois o Maguari faz o gol. Não tem outras grandes oportunidades. O Sport volta bem melhor no segundo tempo, tendo chances, perdendo gols. Perde gol com o Kaique, perde gol com o Thiago Lopes, perde gol com o Edinho, mas consegue um empate e volta para casa aí com um ponto. Um ponto assim. Perdeu 2 pontos, na verdade. Né? Era um jogo que o Sport deveria ter uma imposição maior, ter feito um jogo melhor e conseguir trazer os 3 pontos. Né? Do jogo, a gente já tem um superchat aqui. E a gente vai já começar com ele, viu, Pedro? Superchat de Igor de Holanda Cavalcante. Que nome, viu, amigo? Meu amigo, Igor de Holanda Cavalcante Cara, o Gonçalves maior que o Ferreira. meu. Meu irmão, isso é nome de príncipe, velho. De príncipe. Tem que respeitar aí. Ó, aí ele bota: Kaique e Thiago Lopes não tem a menor condição. Vamos começar por aí, tá, Pedro? Kaique titular e Thiago Lopes entra no final. Os dois perdem gols feitos, inclusive, né? Kaique estava 1-0 ainda, quando ele perde aquele gol. E Thiago Lopes, eu acho que já estava 1-1, né? Poderia ser o gol da virada de Thiago Lopes e o de Kaique poderia ter sido o gol de empate um pouco mais cedo. E são jogadores que já começam o ano, se a gente falou ali quando estava falando do Náutico, de dado, começa pressionado, esses dois começam com a Ilha do Retiro toda nas costas. São jogadores muito marcados, né? Pela temporada passada, que tiveram oportunidades, a gente não pode dizer que não tiveram, até demais em alguns certos momentos, mas iniciam, né? Esse 2023 com o Kaique, iniciamos esse 2023 com o Kaique como centroavante. Entendo, porque Wagner Love chegou agora, né, das suas férias estendidas aí, estava em Dubai, mas tinha a possibilidade também do Gabriel Santos, né? Eu acho que o Anderson foi na segurança do Kaique, ser o cara mais experiente, de já estar no elenco, etc e tal, mas assim, o próprio Gabriel entra e dá uma dinâmica diferente. Não que ele tenha sido um baita jogador, mas assim, dá uma dinâmica diferente. É um cara que briga mais, é um cara que tenta, porque chegou agora, né? Quer mostrar serviço, ele até participa do lance do Thiago Lopes. O Wanderson cruza, ele escancara a bola para o Thiago Lopes e cara a cara com o goleiro só recua, né? O torcedor se revolta nas redes sociais e o próprio Thiago Lopes, né? Que reaparece, como sempre, aí nas escalações. Você tem o Ítalo, que ficou fora da relação, que tinha idade de ir para a Copinha e não foi, porque o Anderson pediu para ele ficar. O próprio Paulinho não foi para a Copinha, porque o Anderson pediu para ele ficar. O Vitor Gabriel, lateral esquerdo, não foi para a Copinha, porque o Anderson pediu para ele ficar. E no banco hoje a gente só viu o Paulinho. Não sei se os atletas se machucaram, não houve uma justificativa, o Ítalo e o Vitor Gabriel. O Jorginho foi o único que teve uma justificativa, então eu entendo que ficaram fora por opção do treinador. Claro. E o Paulinho no banco não entrou, né? Então, assim, o torcedor fica com essa chateação da insistência no Kaique, da insistência do Thiago Lopes, que são atletas que você já sabe que é isso que eles entregam. Fred, se estivesse aqui hoje, eu acho que ele... Nem o gato ele ia perdoar hoje em casa, porque ele ia vir revoltadíssimo, descascou a dupla aí no Twitter. Porque, assim, são atletas que não entregam. Eu até coloquei no título da matéria, fiz questão de reforçar. Porque, assim, o Sport não jogou bem, teve um primeiro tempo bem abaixo do que foi o segundo tempo. Eu acho que as mudanças melhoraram o desempenho da equipe. O Edinho entrou bem, o Wanderson entra bem também. O Matheus Vargas foi um cara lúcido durante a partida. Eu acho que é um cara que pode ajudar. Talvez não como titular, mas já é um cara que tem uma noção de bola. Hoje ele deu bons lançamentos, deixa cair cara a cara com gol. Então, se o Jorginho é esse cara titular, o Matheus A assistência vai foi dele, ser... né? Ele que dá o lançamento para o Edinho, Edinho né? também. Então, assim, se ele não for o titular, é o cara que vai ser a sombra do Jorginho. Então, é um cara que, diferente do Thiago Lopes, diferente de outros atletas que a gente viu ano passado, pode ser esse reserva de luxo, né? Vamos tratar dessa forma, caso o Jorginho seja esse camisa 10, esse cara aqui.
seja o grande diferencial do Sport na temporada. Mas, assim, poderia ter iniciado melhor, até pelas condições da equipe do Maguari, não é uma equipe tão qualificada. Apresentou hoje o Bernardo, né? Aquele famoso Bernardo do Vasco. Vai ser uma... Problemático. Vai ser uma peça aí. Foi apresentado hoje. Não, pô. Bernardo, o filho dele doido? É. Meu Deus do céu. Aquele cara, mas... Nesse jogador já metia gol. Mais uma história causa e contra do Campeonato Pernambucano, né? Pra gente Bernardo contra Walter vai ser bom. Bernardo contra Walter vai ser bom. É interessante. E o goleiro, né, do Maguari, que é o Chapa, que estava pouco acima do peso. Walter, total. Um pouco menos, mas tá no naipe Pedro Maranhão ele hoje em dia. Então, assim, você ser um goleiro profissional e até fez boas defesas, me surpreendeu. O destaque do jogo, porra. Ele fez boas defesas. A galera ficava... Ele fez chuta boas fora defesas. da área, o goleiro é gordinho e tal, tá acima do peso, chuta ele... Tudo bem que ele leva o Caruaru, o Maguari leva o gol, acaba levando o empate, mas assim, se o jogo acabou 1-0 ali, é muito na conta dele, porque ele faz defesas importantes, essa no lance de Kaique, e ele faz a cera ali que tem que fazer, irmão, cai quando tem que cair, entra na cabeça ali da turma do Sport, experientezinho, fez o que tinha que fazer, a cera, tomou o cartão amarelo, mas fez o dele, tomou o gol, faz parte. É um gol dos... Pô, tá pegando um time de outro, completamente outro nível. Mas ele foi muito bem, assim, bem em campo, e eu achei bem também nesse controle ali da cera do jogo. Ele é experiente, né? Ele é da base do Santos, se não estiver enganado. Eu vi alguns jornalistas falando. É da época ali do Thiago Cardoso, né? Da época que eu cheguei a cobrir o Santa com ele como quarto goleiro ali subindo e tal. Já tinha eu já olhava assim e dizia, porra, não sei se vai dar por causa do corpo e tal. Sim. Não como hoje. Hoje eu me surpreendi. Quando eu vi, eu disse, porra, deu uma largada mesmo. Mas fez defesa. Foi bem. Mas foi uma partida que o Sport poderia ter vencido. Acho que os dois tempos, por mais que o Sport tenha jogado mal, o segundo tempo um pouco menos, teve um volume de jogo melhor, poderia ter vencido, né? Acho que o grande diferencial foram os gols perdidos. Kaique cara a cara com o Chapa, desperdiçou. Thiago Lopes também desperdiçou. Ronaldo manda uma bola na trave no primeiro tempo. Juba no segundo tempo também tem uma falta, né? Perigosa que o Chapa vai buscar. O Edinho entra bem, cria uma oportunidade, depois empata. Então, assim, nem tudo está perdido, né? Como a gente tratou em relação ao Náutico também. É claro que o Sport tem um investimento maior, já tinha uma base do ano passado, já tem um treinador mais respaldado do que Daldo Cavalcante. Mas acho que todo mundo esperava um desempenho melhor, né? Pelo grupo, pela qualidade. Tudo bem que fora de casa, o gramado pesado, no final do jogo deu uma chuviscada, que também pode atrapalhar por ali, porque a Lilian Fonseca trouxe até uma reportagem na Globo de dentro do gramado, que a gente conseguia observar vários buracos assim tapados no campo do Maguari. O Artuzão, né, lá em Bonito. Bem legal, Bonito. Quem não conhece, pode ir lá conhecer. Bonito é uma terra boa. Então, assim... O Sport volta para casa, né? Para a Ilha do Retiro, que até que ponto já está em condições, a gente não sabe. Poderia ter tido uma estreia contra o Ibis, mais leve, ou goleando na ilha, já poderia ser outra configuração hoje contra o Maguari. E agora pega o Petrolina na ilha, né? É o que todo mundo espera, se nada mudar em relação ao local de estádio. Talvez com o Jorginho, talvez com o Wagner Love. Já vão ser duas peças aí diferentes nesse elenco, né? Titulares, creio eu. Teve alguns torcedores, o Júnior Lira aqui, eu não vejo problema no Matheus Vargas e o Jorginho jogarem juntos. Eu também não. Mas vai muito do treinador, né? Do que ele pensa de formação. Esse 4-2-3-1 hoje já está impregnado na mente dos treinadores brasileiros, né? A turma para mudar, para colocar esses dois meio-campistas aí hoje em dia centralizados, ou mais solto, ou como um falso 9 aí, é bem complicado. Hoje em dia, poucos têm essa vontade de ousar, né? Porque essa nova formação do futebol brasileiro geral é o que domina, né? Mas, assim, mal, mas... Eu acho que a vai raiva de novo. é pela dupla. Não acho que Wagner Love... Não acho que Wagner... Pode até ser outra opção, mas eu acho pouquíssimo provável que Wagner Love vá. A raiva maior da turma pela dupla da matéria aí, mas, assim, poderia ter vencido, né? Fica a chateação do empate.
Poderia até ter vencido com um gol de Thiago Lopes, que aí seria uma capinha de matéria, né, para todo mundo. Mas o cara cava, né, a própria cova, porque, meu amigo, nem na pelada da imprensa eu não vejo a turma perder gol feito essa turma perde, porque me ajude. É foda. E o gol, hein, tomado? Cláudio chegou a ver. E aí, precisamos já falar sobre Renan? Como é que é? Eu não tava vendo o jogo ainda. Na hora eu mandei até mensagem no grupo da gente, né? Eu disse, gente, Saulo não saiu do esporte, não, velho, porque o gol que Saulo tomaria tranquila. Veja, mas assim, eu achei falha, viu? Eu achei falha. Falha. Eu inicialmente achei que a bola desviou, mas não desviou. Tem uma nova imagem que talvez Sabino tenha desviado, tá rolando não, pô. No Twitter. Cadê essa imagem? Manda pra mim aí. Acho que quem postou foi Felipe Luna. Tá rolando uma imagem aqui, parece que tem eu achei no Twitter, que foi? Desvio. Foi. Eu vi alguns torcedores postando também. Porque assim, eu acho que o Luan vem rabiscando, né? Corta Ronaldo, corta Fabinho, vai levando. Ele tá do lado esquerdo aqui, eu acho que tem Sabino, tem Eduardo e eu acho que até o Thierry tá relativamente próximo. Eu acho que o Renan nem esperava aquele chute. Eu até cheguei a postar. O Inácio Andrade botou como é que o goleiro não espera o chute. Às vezes não espera, pelas condições, né? Da formação à sua frente. Eu já tô vendo aqui a imagem. Eu tô vendo aqui a imagem que o Bruno colocou. Não desviou, não. Essa imagem é a imagem da transmissão. Essa imagem é da transmissão. Se for desviar pra cima, no máximo, não é pro lado. Que é não desviou, não. Goleiro. Não desviou, não. Essa imagem é a imagem da transmissão. É a primeira imagem da transmissão, que dá a impressão que desviou. Mas depois tem uma imagem na câmera de baixo que não desvia. A bola não desvia em Sabino. Ela sobe, ganha uma altura e cai rapidamente. O que poderia ter acontecido é os jogadores na frente dele. Tem 2 jogadores na frente dele, né? Sabino e outro. Isso pode ter atrapalhado, mas desvio assim não. Aí mesmo assim é falha. Porque assim, já existe uma crise na torcida do Sport em relação ao goleiro, né? Desde Magrão, a gente pode tratar dessa forma assim. Danilo Fernandes teve seu momento, mas Magrão ainda estava lá. Maílson nunca foi unanimidade para todo mundo. Então, assim, existe uma crise existencial no gol do Sport, né? Então, Renan já chega... Mas depois de Maílson... Não, com certeza. Maílson é outro patamar em relação ao caso Eduardo. Se eu pudesse dar uma oportunidade hoje... Eu não vou nem botar Renan na oportunidade hoje, eu daria a Denival. Eu queria o jogo contra o Ibis, porque era ele que ia jogar. E talvez mudasse uma chavinha em relação a possíveis escalações dele. Porque o time era um contra o Ibis e mudou por conta dos novos reforços, né? Então, assim, eu quero ver o Denival jogar, porque eu vejo ele treinar e ele treina bem. Treinava bem melhor que Saulo Carlos Eduardo, pelo menos quando abriam para a imprensa. E eu quero ver o garoto jogar. Uma oportunidade, né? Porque, assim, Saulo era o titular do Sub-23, Denival era o banco. Saulo errou, Denival virou titular e Saulo era banco de Denival. Então, Denival continua no Sub-23, Saulo sai do banco de Denival no Sub-23 para ser titular do profissional. Então, assim, é uma coisa muito confusa em relação a prioridades no clube, né? Eu queria ver o Denival. Não que Renan tenha que ir para o banco no próximo jogo. Não, agora não. Agora começou com o Renan, Renan é titular. Começou com o Renan, Renan é titular. Não tem para onde. Não é esse gol aí, que é uma falha, falha, mas não dá para dar, não. É banco no próximo jogo. Não, acabou. Aí queimou o cara, tira o cara e manda embora. Ele até foi seguro no geral, né? Não, o jogo, total. Lucas, foi esse lance, vi o jogo. Vi assim, mais ou menos. Ainda a gente começou aqui, estava no finalzinho do jogo, mas foi seguro. Não teve nada demais no jogo. O Maguari também não assustou. Não assustou tanto. Até faz o gol impedido ali, que também é mais uma crítica, né? Voltando aqui para a transmissão. Ninguém sabe se o cara estava impedido ou não. Não tem câmera de impedimento. A transmissão foi feita sem câmera de impedimento. É um absurdo também. E um absurdo, até falei na Água Suja também, constatado por quem estava dentro de campo ali, perto das câmeras. Acredito que sejam os próprios câmeras, operadores de áudio, dizendo assim, pô, não dá para fazer uma transmissão hoje sem câmera de impedimento. Então a gente não sabe se aquele lance estava impedido ou não, tá? Confiar na arbitragem. E a impressão que dá é que tinham 2 câmeras. A principal que pegava o campo assim e uma dentro, né? Que pegava o jogador mais próximo. Eu acho que eram 3 câmeras. Tinha a principal, a câmera 1, que se chama, e tinham 2 dentro. Uma mais para cá, uma mais para um barro e outra mais para outra. Mas dentro de campo. Não tinha uma quarta câmera. Hoje em dia não dá mais para... não dá para fazer um futebol com 3 câmeras. Mas tudo bem. Passado essa parte, a gente já falou aqui da transmissão. Foi só porque realmente eu lembrei do gol e desse ponto aí que a gente não sabe se foi gol ou não, se foi válido ou não. Mas
O que é que se tira de positivo, Pedro? O que é que você consegue extrair de positivo aí dessa estreia do Sport, desse 1-1 lá em Bonito? Eu acho que, assim, Henderson Moreira também, eu vi alguns torcedores criticando ele, mas, assim, eu acho que ele é um cara que não tem medo de mudar. E a gente via Claudio Oliveira por muito tempo, muito preso àqueles 11 iniciais do Sport. Foi até uma crítica muito pesada em relação a ele, que ele tinha boas alternativas no banco, os reservas resolviam e ele não mudava. Ele morreu agarrado com o Kaique até onde ele pôde. Até acionar Wagner Love, lá Bandeira, Gustavo Coutinho, Wanderson. E assim, hoje a gente viu um Anderson Moreira que mudou. Tirou Kaique, tirou Fabinho, tirou peças que assim antes, em momentos que não jogavam bem, a gente via alguns treinadores receosos para sacarem ele da equipe. E hoje Anderson mudou e funcionou. O Sport melhora. E até em cima dessas melhoras, gostei do Edinho. Boa estreia do Edinho. A dupla do Fortaleza. Hoje foi um gol do Fortaleza, né? Lançamento do Vargas. Estou tirando onda aqui. Deixa eu ver aqui quem foi. Só estava aberto gol aqui. Do Fortaleza. Danilo Everton. Primeiro jogo, gente. Calma. Fortaleza B vai engrenar. Confia. Fortaleza B mesmo, pô. Gol do Se Fortaleza. quiser mandar. Ei, alô, Danilo. Se quiser mandar mais, a gente aceita, tá? Gustavo Coutinho tem que chegar. Robson devia ter vindo para cá, não devia ter ido para Curitiba. Tem que fazer uma graça aí. Fazer uma graça. Mandar aqui pro Fortaleza B que a gente aceita. Gostei de Vargas, gostei do Edinho. Cariús, eu acho que o lado esquerdo do Sport foi muito nulo. Hoje, eu não sei se ele sentiu a estreia. A Juba também não fez uma boa partida, apesar da bola parada, né? Tá sempre presente. Renan, apesar do gol, achei que ele foi ok. Acho que daquela velha nota, né? Que a turma das antigas gostava de dar, acho que daria uns 5,5 pro Renan. No máximo das 6. Antigas, eu já dei muita nota na minha vida e não sou da antiga, não, pô. Cláudia também. Espera aí. Mas essa resenha das notas é de 10, 20 anos atrás, pô. Era mais presente, né? Não. Eu já dei muita nota. Já dei 1. Acho que minha menor nota foi 1. Eu dei 2-1 na minha vida. 2-1. Eu lembro aqui. Lênis, em Sport e Vitória, um jogo que ele entra, é expulso. Tomou um cartão amarelo, depois de 10 minutos tomou outro cartão amarelo, é expulso. Dei nota 1. Ou dei 0. Acho que Lênis eu dei 0, tá? Vou procurar aqui até o fim da live. Eu dei 0 para Lênis nesse jogo. E dei 1 para Leandro Souza, do Santa Cruz, uma vez também, no clássico, ele é expulso rapidamente também. E ele ainda veio contestar. Eu disse, amigo, dá o 0. Veio contestar brabo, viu? Um cara desse tamanho, porra. 3 metros de altura, eu ali. Calma, fica tranquilo. Mas assim, fica esse ponto positivo, né? De que existe luz no fim do túnel. Eu acho que nem tudo tá perdido, porque tem gente que já nada presta, ninguém presta, muda todo mundo, cai todo mundo, diretoria, jogador, manda embora. A dupla do barulho aqui, eu botar no cantinho, deixa aí, tenta negociar, entendeu? Eu acho que Thiago Lopes, algumas informações que circularam em relação a Thiago Lopes, que até dava, né? Internamente, que ele poderia procurar novos áreas, tem contrato, ninguém se interessou. O Kaique tem um salário muito alto também, né? Todo mundo hoje que pode pagar, né? Que o Kaique ele vai sair do Sport ganhando X para ganhar um X, né? Então é complicado você desfazer desse tipo de atletas, mas o Nelson Moreira precisa ser inteligente em relação a saber aproveitar esse elenco, até porque os garotos da Copinha já chegam. Então, assim, Juan Xavier tem que ser aproveitado. O próprio Riquelme na frente de Kaique, tem 17 anos ainda, mas entre os dois, o Riquelme com certeza. 1000 anos luz. Nasson, lateral direito, é um cara que vem fazendo uma boa copinha. O Marcelo Aju vem fazendo uma boa copinha. O próprio Baraca ao lado dele vem fazendo uma boa copinha. Então, o Davidson, lateral, vem fazendo uma boa copinha. A dupla de volantes, o Lucas André e o Fábio vem fazendo uma boa copinha. Então, assim, tem possibilidades do próprio clube voltar a lucrar com atletas, porque vendeu o Gustavo Miquel e parou no tempo. O Sport parou de usar os garotos naquele período ali, vendeu e ninguém mais foi aproveitado, só quem já estava, que era Everton, Juba, Maílson, que saiu logo depois, Chico, que... Enfim, atletas que já nem são mais considerados da base, né? Pelo tempo de profissional. Então, o Henderson, que ele saiba aproveitar, né? Hoje, já me deixou uma impressãozinha negativa quanto a isso. Eu acho que o Paulinho poderia ter entrado.
Não entendi Vitor Gabriel e Ítalo não estarem presentes. Ele levou o Pedro Vitor, que também não entrou. Ronaldo fica até o fim da partida, né? Eu acho que poderia ter sido uma alternativa ali no meio campo, até para a gente observar. Sport e Maguari, no final das contas, vai mudar em quê? Em nada. Então, para mim, são testes, são observações, são situações aí que têm que ser utilizadas para isso. Porque não vai ser contra o Bahia na Copa do Nordeste que ele vai colocar a garotada, né? Ou na Série B, joga todo mundo e seja o que Deus quiser. Agora é hora de testar. E espero que ele faça, né, nos próximos jogos.